Você cortou os carboidratos. Acordou às 5 da manhã para se exercitar. Contou calorias. Eliminou o álcool. Comeu mais salada do que nos seus 25 anos. E a barriga ainda está lá. O cansaço ainda está lá. A balança desce 3 quilos e volta. E em algum momento, alguém te olhou nos olhos e disse: é a idade, é normal, é só aceitar. Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Esse conselho não é apenas incompleto. Ele é clinicamente errado para o seu corpo nesta fase da vida. O estradiol, o hormônio que regulava o seu metabolismo, a sua sensibilidade à insulina, toda a sua composição corporal, cai entre 85% e 95% na pós-menopausa. Não é uma desaceleração gradual, é um colapso. Em 30 anos de prática clínica, vi esse padrão exatamente milhares de vezes. Uma mulher que faz tudo certo e ainda assim não entende por que o corpo não responde. Porque ninguém explicou o que de fato mudou. Menos de 1 hora. É o tempo que a maioria dos currículos de medicina geral no Brasil dedica ao tema da menopausa. Menos de 1 hora em 6 anos de formação. Isso significa que a médica que te disse é só criar um déficit calórico, é matemática, provavelmente nunca aprendeu que esse cálculo pressupõe metabolismo estável, sensibilidade à insulina normal e hormônios funcionais. 3 condições que a menopausa faz desaparecer simultaneamente sem aviso. Só 1 em cada 4 mulheres com sintomas metabólicos na menopausa recebe avaliação hormonal completa na primeira consulta. As outras 3 saem com uma orientação nutricional que é clinicamente insuficiente para o que está acontecendo de verdade no corpo delas. O silêncio em torno disso não foi acidente, foi sistêmico. E termina aqui, porque o que eu vou te mostrar nessa conversa, o mecanismo real, a bioquímica que ninguém nomeou, a razão pela qual o esforço não basta, vai mudar a forma como você entende o seu próprio corpo. E vai provar que o fracasso nunca foi seu. A mãe dela nunca falou sobre isso. A avó também não. Porque a geração anterior de mulheres brasileiras não tinha palavras para nomear o que o corpo estava fazendo. Tinha vergonha, tinha medo e tinha uma cultura inteira dizendo que envelhecer com silêncio era uma forma de dignidade feminina. Eu ouço isso toda semana, até hoje. Minha mãe nunca reclamou, foi levando. Minha avó criou 7 filhos, trabalhou a vida inteira. Jamais falou de cansaço. Como se o silêncio fosse sabedoria, como se aguentar fosse uma virtude. Não era. Era uma ausência de diagnóstico, uma ausência de linguagem, um sistema que nunca se deu ao trabalho de explicar para essas mulheres o que estava acontecendo dentro do próprio corpo delas. E esse silêncio foi transmitido de geração para geração. Não porque era verdade, mas porque ninguém nunca quebrou a corrente.
E então, em 2002, aconteceu algo que selou o destino de mais uma geração inteira. Um grande estudo americano sobre terapia hormonal foi publicado, o Women's Health Initiative, e as manchetes foram devastadoras. Hormônios causam câncer, hormônios causam infarto. Parem com tudo imediatamente. As prescrições de terapia hormonal no Brasil despencaram mais de 70% nos anos seguintes. Médicas pararam de prescrever, mulheres jogaram os medicamentos fora e toda uma geração ficou sem tratamento, sem alternativa e sem nenhuma explicação além do medo. Eu preciso te dizer uma coisa sobre esse estudo e vou te contar com detalhe mais adiante, porque esse detalhe muda tudo o que você imagina saber sobre os hormônios. Mas por agora, só te digo isso. As mulheres daquele estudo não eram mulheres como você. E ninguém, em nenhum consultório, explicou essa diferença. Então veio o momento em que você percebeu que algo havia mudado. Talvez o peso que voltou depois de uma dieta que antes funcionava perfeitamente. Talvez o cansaço que não passava, mesmo depois de descanso de verdade. Talvez o sono que simplesmente deixou de ser sono. E você foi ao consultório. E alguém te disse, talvez com gentileza, talvez com pressa, provavelmente com pressa, que era estresse, que era rotina, que era a idade. Você está na menopausa, é normal sentir isso. Normal. Como se normal significasse inevitável. Como se inevitável significasse que não havia nada a fazer. O que ninguém te disse naquele consultório é que aquele momento, aquele exato momento, era a janela. A janela em que a intervenção clínica age com mais efetividade, em que os tecidos ainda respondem. Quanto dessa janela foi perdida enquanto você esperava ser levada a sério? Essa pergunta vai importar muito quando chegarmos ao mecanismo real. Deixa eu te dizer quem está do outro lado dessa equação. Não como culpado, mas como estrutura. O currículo médico estándar no Brasil trata a menopausa como um evento reprodutivo encerrado, não como uma transição endocrinológica com implicações sistêmicas de longo prazo. A Febrasgo vem alertando sobre isso há anos, mas a formação de base ainda não mudou na velocidade necessária. Então a médica que te atendeu provavelmente não está sendo negligente. Ela está repetindo o que aprendeu, que é um déficit calórico e paciência. Do outro lado, existe um mercado global de saúde feminina e menopausa avaliado em 18,31 bilhões de dólares em 2025. Com projeção de 29,19 bilhões até 2034, construído precisamente sobre suplementos, chás e protocolos de equilíbrio hormonal natural que têm um interesse direto em que você acredite que o problema é resolvível com uma prateleira de produtos e não com uma avaliação hormonal completa. E do seu lado, há você,
e há a sua mãe, que também não soube, e a mãe dela antes. Mulheres que atravessaram essa transição sem diagnóstico, sem nome, sem dados, e que aprenderam a calar como uma forma de dignidade. O silêncio geracional não era sabedoria, era a ausência de uma conversa que ninguém nunca iniciou de verdade, nem dentro nem fora do consultório. E enquanto isso acontecia, algo específico dentro do corpo de cada uma dessas mulheres estava se transformando. Algo que tem nome, que tem mecanismo, que tem evidência clínica e que explica por que todo o esforço que você fez continuou sendo insuficiente. Esse mecanismo começa com um hormônio que a maioria das pessoas associa apenas à reprodução. Mas o que ele faz no seu metabolismo vai muito além disso. E o que acontece quando ele desaparece é o que nenhuma orientação nutricional padrão foi projetada para resolver. Existe algo que ninguém te mapeou e que precisa ser dito antes de qualquer outra coisa. O estrogênio tem receptores em mais de 400 tecidos diferentes do seu corpo. Não é metáfora. É anatomia documentada. Receptores nas paredes arteriais, nos ossos, no músculo cardíaco, no cérebro e nos músculos esqueléticos, que regulam diretamente a sua composição corporal. Quando o estradiol cai, esses pontos de contato ficam sem sinal. Não um ou dois sistemas, 400 simultaneamente, ficando no escuro. Eu aprendi isso de um jeito que nenhuma aula me preparou para entender. Tinha 52 anos. Era ainda escuro lá fora. Eu estava parada na frente da pia da minha cozinha e não conseguia nomear o que estava acontecendo com o meu próprio corpo. Eu era médica, deveria ter reconhecido. Não reconheci. E se isso aconteceu comigo dentro do consultório, você consegue imaginar o que aconteceu com a mulher que saiu dali com um plano calórico e nenhuma avaliação hormonal? O que vem depois é onde a maioria das consultas simplesmente para e onde o dano começa a se acumular de verdade. Sem estrogênio para regular o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o chamado eixo HPA, o corpo perde o principal freio do cortisol. E o cortisol, sem regulação, sobe. Mas não chega até você com esse nome. Chega como estresse, como ansiedade, como sensibilidade emocional. É tratado como questão psicológica, quando é, antes de tudo, endocrinológica. Ao mesmo tempo, os receptores de serotonina e GABA, ambos estrogênio dependentes, perdem atividade. A mulher com depressão inexplicável, choro sem gatilho, insônia que não cede, ela está, muitas vezes, sendo diagnosticada para a coisa errada, não por descuido, porque o quadro parece psiquiátrico quando a causa é hormonal. Ao longo da minha carreira, perdi a conta de quantas mulheres chegaram até mim com uma bolsa cheia de antidepressivos que nunca resolveram nada, porque ninguém havia avaliado o que estava acontecendo com os hormônios. E há uma camada que quase nunca é nomeada,
talvez a mais invisível de todas, a testosterona. A mulher também a produz nos ovários e nas adrenais, e ela declina progressivamente a partir dos 40 anos. Em quantas consultas ginecológicas você viu testosterona sendo pedida no seu exame de rotina? Para a maioria das mulheres, a resposta é nenhuma. Baixa testosterona significa fadiga profunda, libido ausente e perda muscular que nenhum treino compensa isoladamente. Mas o que precisa ficar claro agora é isto: todos esses mecanismos, o eixo HPA desregulado, os 400 receptores sem sinal, a testosterona ignorada, os neurotransmissores sem base hormonal, não se cancelam, se somam, se amplificam. Criam um estado que torna qualquer estratégia isolada insuficiente por definição. Você não está sem força de vontade, está dentro de uma tempestade hormonal sistêmica. E quando eu te mostrar o que esse estado faz com o seu corpo nos próximos anos, o que os dados mostram em 3 anos, em 10, em 30, você vai entender porque o que vem a seguir muda tudo. Deixa eu te explicar o que está acontecendo de verdade no seu corpo. De verdade, não a versão que cabe em 10 minutos de consulta. Nos primeiros 5 anos após a menopausa, a resistência à insulina aumenta entre 30% e 50%, de forma independente da dieta. Não é uma tendência teórica, é um dado replicado em estudos de coorte, em mulheres que mudaram tudo no prato e em mulheres que não mudaram nada. Isso significa que mesmo a mulher que não altera absolutamente nada na alimentação ganha, em média, entre 2,5 e 5 quilos de gordura visceral nessa janela de tempo. Não porque está descuidada, porque as células musculares, que antes absorviam glicose com eficiência, perderam o sinal hormonal que as mantinha sensíveis. E a glicose que não entra no músculo vai para algum lugar. Vai para o tecido adiposo visceral, preferencialmente abdominal. Isso não tem nada a ver com o seu prato. E aí o cortisol entra no quadro. E é aqui que a coisa fica clinicamente séria. O excesso crônico de cortisol gera um acúmulo adicional de gordura visceral, entre 25% e 40% em mulheres menopausadas não tratadas. E essa gordura não responde ao déficit calórico padrão, enquanto o cortisol permanecer elevado. Não é que a dieta não funciona em geral, é que o ambiente hormonal impede que o sinal de queima de gordura chegue onde precisa chegar. É como tentar esvaziar uma banheira com a torneira aberta. Você faz força, vê resultado zero e acredita que o problema é a sua determinação. Não é. Tive uma paciente, vou chamá-la de Sônia, que chegou aos 56 anos com 3 anos de tentativas fracassadas. Disse com uma voz que ainda ouço: doutora, sinto que estou desaparecendo. Não é só o peso, é como se eu não existisse mais dentro do meu próprio corpo. Dormia 4 horas por noite.
Acordava às 2 da manhã sem motivo. Tinha seguido 2 programas nutricionais. Caminhava 5 vezes por semana. Os exames básicos estavam normais. Quando pedi o perfil hormonal completo, a progesterona estava indetectável. Sem progesterona, o sedativo natural do cérebro feminino, ela não entrava nas fases profundas do sono. Sem sono profundo, o cortisol disparava. Com o cortisol elevado, a resistência à insulina aumentava. O círculo se fechava sobre ela enquanto dormia. Quando expliquei, ela disse: então eu não estava sendo fraca. Não, Sônia, nunca foi isso. O sono não é questão de hábito, é clínica. 7 em cada 10 mulheres na perimenopausa desenvolvem perturbação significativa na arquitetura do sono. Cada noite mal dormida aumenta a resistência à insulina em até 25%. Quando isso se acumula por anos, torna-se condição estrutural que os exames de rotina não capturam. O metabolismo basal cai entre 200 e 400 calorias por dia na pós-menopausa. O estrogênio é anabólico, preserva massa muscular, e sem ele, o músculo é substituído por gordura. O cálculo de déficit calórico da sua nutricionista é baseado numa taxa metabólica que já não existe mais. O alvo se moveu e ninguém te avisou. Você fez tudo o que te pediram e o corpo não respondeu. Não porque estava errado, mas porque o conselho estava. Isso não é envelhecimento. É uma cascata hormonal transformando silenciosamente as regras do seu metabolismo. O problema nunca foi seu esforço, foi o mapa que te deram. Você não está louca, não está sozinha. A raiva silenciosa que nasce quando você percebe isso é a resposta certa. Raiva de um sistema que te entregou uma calculadora de calorias, quando você precisava de uma avaliação hormonal. Nos próximos 1 a 3 anos, se esse mecanismo continuar sem nome, é uma erosão silenciosa. As ondas de calor persistem por 7 a 10 anos em média. Enquanto você não dorme, o cortisol sobe. A resistência à insulina se aprofunda. A culpa cresce. O esforço continua. O resultado não vem e você conclui que o problema é você. Entre 3 e 10 anos, mulheres perdem entre 18% e 20% da massa óssea. Uma queda que não dói, descoberta só depois da primeira fratura. As artérias acumulam processo inflamatório. A síndrome geniturinária nunca regride. A névoa cognitiva se instala como padrão. Em 10, 20, 30 anos, 1 em cada 2 mulheres acima dos 50 no Brasil vai desenvolver osteoporose. É a mulher que cai e não levanta mais. A doença cardiovascular é a principal causa de morte feminina após os 60. Não o câncer. E pesquisas recentes mostram progressão acelerada de marcadores cognitivos associados à demência em mulheres menopausadas, sem abordagem hormonal. 70% das mulheres relatam ansiedade significativa. A taxa de depressão dobra na perimenopausa. E a maior parte não recebe avaliação hormonal, recebe antidepressivo.
O quadro parece psiquiátrico, quando a origem é endocrinológica. Junta isso com a vergonha de envelhecer numa cultura que trata o silêncio como dignidade feminina, e você tem uma mulher que se isola, convencida de que reclamar é fraqueza. Qual dessas consequências você está vivendo? Me conta nos comentários. Tudo o que descrevi não é inevitável. É o custo de uma conversa que nunca aconteceu. Não é falha pessoal. É herança silenciosa com consequência física documentada. O que muda agora é a pergunta: não, por que não consigo me controlar? Mas o que está acontecendo no meu metabolismo que eu nunca fui informada de questionar? A balança que não se movia, o cansaço que não passava, não era falta de disciplina. Era um mapa errado para um território que já havia mudado. A direção não é uma nova dieta. É uma avaliação hormonal completa, com uma profissional que entende que você está num estado endocrinológico específico. É exigir que seu perfil hormonal seja tratado com a mesma seriedade que seu colesterol. O estudo que em 2002 aterrorizou médicos e pacientes no mundo inteiro não tratava de mulheres como você. E as pesquisas que vieram depois reescreveram o que sabemos sobre a terapia hormonal, sobre para quem ela funciona, em que momento da vida e por que boa parte do medo que ainda circula nos consultórios hoje não se sustenta nos dados atuais. Foi um erro de interpretação que durou 20 anos e que teve um custo real, documentado, para uma geração inteira de mulheres. Na próxima vez, eu te conto o que realmente aconteceu. Cuide-se bem. Nos vemos no próximo vídeo. Agora você tem o nome do mecanismo, a linguagem que o sistema nunca te deu. Você não é uma mulher com um corpo que está falhando. É uma mulher que finalmente tem palavras para o que acontece dentro de si. Você entrou aqui com uma versão da sua história em que o problema era você. Espero que saia com outra. Uma em que o silêncio sempre foi uma escolha do sistema, nunca uma verdade sobre o seu corpo. O silêncio termina aqui. Quantas mulheres ao seu redor ainda vivem dentro desse silêncio, sem saber que existe outra conversa possível? Me conta nos comentários o que você precisava ter ouvido e quando. Eu leio tudo. No próximo vídeo, eu abro o capítulo que ainda falta nessa história.